Pessoal, boa noite, né? Sempre bom voltar aqui a essa casa, né? Uma casa tão maravilhosa, uma casa que me acolhe tão bem. Eu sinto, toda vez eu falo isso, né? Por que eu falo? Porque eu sinto mesmo. Então, queridos, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre uma figura muito importante do cristianismo e, obviamente, sendo a doutrina espírita, o próprio espiritismo, o cristianismo redivivo. Nós vamos falar hoje sobre uma figura que é importante para todos aqueles que têm convivido com o Evangelho, que têm convivido com a história do cristianismo e, principalmente, que convivem com os fatos da vida de Jesus. Essa figura, como anunciou o nosso irmão, é Maria de Nazaré. Como que a doutrina espírita, como que o espiritismo vê em Maria de Nazaré? Como é que essa figura, essa mãe sublime, é considerada dentro das casas espíritas, na literatura espírita, e nós vamos abordar também como é que ela era considerada pelo próprio codificador da doutrina espírita, o próprio Kardec, né? Ao longo dos séculos, vamos só fazer uma ambientaçãozinha histórica, ao longo dos séculos, a figura de Maria, de simplesmente, entre aspas, mãe de Jesus, ela foi ganhando um status religioso e espiritual em face das devoções, né? Vamos lembrar que o espiritismo nasceu em 1857, o protestantismo nasceu em 1517. Então, durante 1517 anos, não são 15 anos nem 150, são 1500 anos, o cristianismo predominante era o católico. Então, quando a gente fala que surgiu essa devoção com Maria, a gente está dizendo algo que todos nós, sem exceção, devemos ter experimentado em encarnações passadas, ou mesmo encarnações mais próximas, ou mesmo nessa. Eu, por exemplo, sou de origem católica, né? Até a adolescência e a primeira juventude eu fui católico assíduo, quase fui para o seminário, já falei isso aqui umas 2 vezes. Então, quando a gente fala historicamente do cristianismo, e a gente fala historicamente do catolicismo, dessa devoção mariana, nós estamos falando de uma experiência que todos nós trouxemos do nosso passado reencarnatório. Então, com o passar do tempo e com um processo que surgiu chamado deificação de Jesus, né, com o dogma da Santíssima Trindade, Jesus não era mais o Filho de Deus, Jesus era o próprio Deus. E ele convivia nessa Trindade com o chamado Espírito Santo. Então, com essa criação da Trindade, Jesus, de mestre consolador, de irmão, de filho do Pai, tornou-se Deus. E por incrível que possa parecer, por mais que o amor ao Evangelho e a figura do Cristo continuassem vivos, isso foi distanciando um pouco o Cristo de nós. Aquele Cristo que a gente abraça, que é próximo, que é irmão, que é mestre, com quem a gente pode se abrir, que não temos nenhuma vergonha, nenhuma limitação em relação a ele, esse Cristo foi desaparecendo e subiu para uma posição tão alta e tão longe de nós, que ele estava mais ou menos agora na mesma posição de Deus. Então, o nosso relacionamento com Deus, às vezes, é um relacionamento mais de temor, né? A gente não entende, não deveria ser, não estou dizendo que não deveria ser. Nosso relacionamento com Deus deveria ser um relacionamento de pai, como o próprio Jesus veio nos dizer. E a doutrina espírita nos esclarece, né? O Deus soberanamente justo e bom, que não é afeito aos ódios, aos ciúmes, às penas eternas, simplesmente um Deus que é pai por amor e inteligência suprema, que está aqui para todos nós sempre, então um Deus próximo. Mas no tempo de Jesus, e durante esses 2000 anos que nós passamos, mas especialmente naquele primeiro milênio da história do cristianismo, Deus ainda tinha muito eco do Deus do Antigo Testamento. Então Deus era uma figura para ser temida. Então, com essa promoção que não é bíblica, né? Essa é uma dedução teológica que é feita, essa da Trindade, colocando vários textos em perspectiva dentro da Bíblia, tentando construir essa imagem trinitária, né? Só para vocês terem uma ideia de um dos textos que é usado para justificar esse dogma da Trindade, é um texto em João
em que Jesus diz para os apóstolos: eu e o Pai somos um. Mas, por exemplo, aqui nesse momento, eu e você somos um. Nós estamos ligados. Aí as pessoas dizem: não, mas o que ele quis dizer realmente foi que ele e o Pai são uma só pessoa. Então tá, 5 linhas para frente, ele faz uma prece pelos apóstolos. E ele diz assim: Pai, faça com que eles sejam um comigo, como eu sou um contigo. Então é um no sentido da união, da comunhão de pensamentos, e por aí vai. Quem tiver curiosidade, fazer esse estudo, né, no livro Obras Póstumas, né, de Kardec, né, reunindo textos que foram publicados uns 20 anos depois que Kardec desencarnou, pela Sociedade Espírita, né, de Estudos Espíritas lá em Paris, lá tem pelo menos umas 45 ou 50 menções do Evangelho em que Jesus fala: o Pai que me enviou, eu sou o Filho, o Pai é maior que o Filho. Ele fala isso umas 50 vezes, contado no dedo. É só vocês irem lá pelo meio do livro, num dos capítulos, tem isso. Então, por que eu estou dizendo isso? É importante para a gente compreender. Com esse distanciamento, a figura de Maria, que era doce e próxima, foi se tornando mais próxima. Então, a ponto dela ser considerada teologicamente durante aqueles milênios passados e até hoje, como um termo chamado medianeira, ou seja, ela também é responsável pela salvação. Então fica uma coisa assim, muito próxima, porque Jesus tinha se afastado. Não é uma condenação que eu estou fazendo, nenhuma crítica, eu só estou dizendo historicamente como é que a figura de Maria saiu de mãe singela, espírito puro. Maria é um espírito de alta estirpe, mas como é que ela saiu da posição de espírito puro e se tornou quase deusa também? Então, com o passar dos séculos, a figura mariana foi se tornando tão importante quanto a figura divina. Quando chegamos à Reforma Protestante, como Maria, dentro dos evangelhos, ela tem uma participação vital, mas é uma participação factualmente mais modesta que a de Jesus, o protestantismo eliminou a figura mariana. Então, os protestantes não têm com Maria essa proximidade que nós temos dentro da doutrina espírita, e é claro, nem a proximidade muito, muito íntima que os católicos têm com a figura mariana. Então, essa divisão começou a se tornar, inclusive, um artigo de separação, de sectarismo entre o cristianismo, né? No Concílio Vaticano II, que foi uma grande reforma católica que houve no início da década de 60, aqueles mais antigos, com o DNA mais antigo, vão se lembrar, um dos pontos que talvez tivesse aproximado o catolicismo de outras religiões seria dar uma folga para essa figura mariana e colocar um pouco mais em evidência o próprio Jesus, o próprio Evangelho, mas isso não aconteceu. Então, são coisas que vão, historicamente, explicar muita coisa para a gente, né? No século XIX, 1852 ou 54, o Papa Pio IX, ele oficializou um dogma muito importante na tradição católica, que é o chamado dogma da Imaculada Conceição. Conceição de concepção. Então, esse dogma dizia o seguinte: quando Maria nasceu, segundo o dogma católico, ela nasceu sem o chamado pecado original, né? Que nós sabemos que esse pecado original é simbolicamente atribuído a Adão e Eva. Nós sabemos que isso é um estudo que a gente tem que fazer para ver a simbologia do Gênesis, não uma coisa literal. Porque a gente não poderia ser culpado pelo pecado de Adão se Adão tivesse existido. É um símbolo, né? Mas aí o que acontece? Com essa aprovação desse dogma da Imaculada Conceição, Maria não pertenceria, teoricamente, nem à raça humana, porque a raça humana, segundo a doutrina católica, teria nascido marcada, todos nós teríamos sido marcados pelo pecado de Adão. Aí vem Kardec. Vocês estão achando que eu estou fazendo palestra católica aqui, não é não? Porque aí Kardec, eu vou pegar o papelzinho porque eu quero ler para vocês, faz a primeira de 6 menções a Maria na codificação espírita, desde o Livro dos Espíritos, em 1857, até o livro A Gênese, que ele publicou em 1868, um ano antes de morrer, e na Revista Espírita, que ele publicou durante 12 anos em vida, mensalmente. Então ele fez, nessas publicações todas, 6 menções a Maria.
E a primeira delas foi justamente em janeiro de 1862, ele comentando esse dogma da Imaculada Conceição. Quer ver? Kardec diz assim, olha, publica lá na Revista Espírita, falando de Maria: Deus enviou um espírito puro, não pertencente à raça culpada e exilada, para se encarnar sobre a terra e nela cumprir uma augusta missão. Do mesmo modo que de tempos em tempos envia espíritos superiores para nela se encarnarem, para dar um impulso de progresso sobre a terra e apressar o seu adiantamento. Tudo bem, Kardec falou isso. O que ele está dizendo? Teologicamente, nós não concordamos com aquele dogma porque a gente acha que não nasceu com o pecado original, porque isso realmente é um símbolo, não é uma coisa real. Mas ele está dizendo que Maria merece sim essas honrarias, etc., porque é um espírito puro, que veio à Terra em missão para ajudar, etc. Muito bem. Aí parece que está tudo ótimo. Aí vem a segunda menção a Maria, que é no mesmo ano, 4 meses depois. Em abril, um espírito amigo manda uma mensagem para o Kardec. Agora vejam o que o espírito amigo falou para Kardec. E Kardec, honesto como era, publicou também na Revista Espírita, porque foi um puxão de orelha. Olha o que o espírito fala para ele, a respeito dessa publicação que ele havia feito. Está bem definido. O espírito não falou que estava errado. Ele diz: está bem definido. Mas é preciso ser franco, não acho senão uma coisa que me contrarie. Por que falar desse dogma da Imaculada Conceição? Por acaso tivestes revelações concernentes à mãe do Cristo? Ele puxa a orelha mesmo, fala assim: por quê? Você teve alguma revelação sobre a mãe do Cristo? Assim, por que você pôs isso na Revista Espírita, né? O Espírito mandou essa mensagem: deixai essas discussões para a Igreja Católica. Lamento tanto mais essa comparação que fizeste, porque os padres vão crer e dizer que quereis lhes fazer a corte. Isso quer dizer, em bom português, ele está dizendo: os padres vão dizer que você só pôs isso na Revista Espírita para passar melado na boca deles e eles não falarem mal do Espiritismo. Olha o que o Espírito disse para Kardec. Então eu acho que Kardec levou um susto e aí parou, ficou quieto, mas mais ou menos quieto. Nesse mesmo mês de abril, lá de 1862, no mesmo volume em que vem essa mensagem, Kardec conta uma outra história a respeito de Maria, quer dizer, já é a terceira menção. Um senhor chamado Girard de Codenberg tinha publicado, alguns anos antes, um livro sobre Maria, um livro sobre mensagens espíritas, de grandes vultos do espiritismo, e era um livro meio maluco. Kardec evoca o espírito, inclusive porque lá tinha uma mensagem assinada por Maria de Nazaré. Aí Kardec, lá nas reuniões da Sociedade Espírita, evoca o espírito desse senhor Girard de Codenberg, e perguntam para ele, quando ele se manifesta, perguntam assim: escuta, aquela mensagem que o senhor falou que recebeu de Maria, lá naquele livro que o senhor publicou, era de Maria mesmo? Não é possível. Aí o Espírito responde assim: quem nunca se deixou iludir pelas mensagens que não são verdadeiras? Então o próprio Espírito, que era o autor depois de desencarnar, estava dizendo: olha, aquele livro que a gente recebeu não era, nós fomos iludidos, não era Maria. Quarta menção: Evangelho segundo o Espiritismo, 1864. Kardec, quer dizer, depois do puxão de orelha que ele tinha levado dos espíritos, Kardec ficou um pouco mais tranquilo, menos afoito para falar de Maria. Então, ele publica em 1864 o Evangelho, e lá tem no capítulo 14, que é sobre a família, uma passagem interessante do Evangelho, em que vocês todos devem conhecer. Jesus está num lugar lotado de gente, e aí alguém puxa a manga de Jesus e fala assim: ô, a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora, querem falar com você, vier mandar te chamar. Aí Jesus olha para toda aquela multidão e diz assim: quem são minha mãe e meus irmãos? Aí todo mundo fica assim, ele diz: minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Quem quer falar mal de Jesus, porque tem gente que quer, vai dizer que Jesus estava renegando a família. Ele fala: aí, ó, tá vendo?
Jesus nem deu bola para a mãe dele. Por que nós vamos ficar dando bola para Maria, né? Tem um pessoal que fala assim. Só que o que Jesus quis falar é o seguinte, tipo assim, daqui a pouco eu vou lá, porque minha mãe e meus irmãos são vocês também. Quando comenta isso no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec diz assim, claro que Jesus jamais teria recusado conversar com sua mãe e os seus irmãos. Quanto a Maria, aí Kardec é bem cauteloso, ele diz assim, não se pode negar que o que havia muito nela era solicitude maternal e que ela não tinha muita consciência da missão do seu filho. Quer dizer, o Kardec passou de um extremo para o outro. Mas por quê? Medo. O Evangelho segundo o Espiritismo já era um livro polêmico, né? Porque falar do Evangelho era só os católicos e, quando muito, os protestantes. Aí os espíritas vão falar do Evangelho também. Então, com medo de causar alguma sequela, ele foi bem tranquilo. Falou, não, Maria nem tinha muito conhecimento. Agora, vamos pedir licença para Kardec. Todas as nossas famílias, todos nós, sabe aquele parente difícil, aquele irmão difícil, aquele marido, que você tem vontade de pôr vidro moído no feijão, não põe porque você ama ele, né? E aquela mulher que você tem vontade de passar o travesseiro nela de noite assim, bater, você não bate porque ama ela. Todas as nossas famílias são fruto de planejamento encarnatório. Todas as nossas famílias são cuidadosamente preparadas para agrupar espíritos que precisam trabalhar juntos, uns que dão certo e uns que dão errado. Como é que a Sagrada Família ia ser diferente? Não, pega um espírito aí, ó, porque vai descer Jesus, que é o governador espiritual do orbe, foi o nosso Criador, o Verbo encarnado, né? Foi aquele que Deus deu as energias e a matéria-prima para ele construir esse mundo aqui. Vamos pôr uma moça aí. São planejamentos muito antigos. Então Maria e José eram espíritos de grande estirpe. Apesar não, justamente por causa da humildade que eles tinham e entregaram toda a sua vida para Jesus encarnar e receber uma criação para ele cumprir sua missão. Então, quando Kardec disse que ela não tinha muito conhecimento da missão de Jesus, a gente vê que não é não é bem assim, porque realmente em espírito ela tinha. E vamos lembrar uma outra coisa interessante. O primeiro milagre de Jesus, ou a gente chama de milagre no sentido genérico do termo, né? Mas são efeitos que a ciência um dia vai explicar tranquilamente, porque são efeitos naturais, mas muito avançados para a nossa compreensão. Então, o primeiro desses fenômenos foi numa festa chamada Bodas de Caná. Essas bodas de Caná são consideradas teologicamente o início da pregação de Jesus, o início do messianato de Jesus. Uma festa, todo mundo lá, maior alegria. No Oriente Médio, a hospitalidade é a coisa mais sagrada que existe, não tem outra. Não tem outra. Você pedir a hospitalidade de alguém e ser recusado é ofensa punível com a morte. Hoje não, mas naquele tempo. Então, nessa festa de Caná, lotado de gente, acabou o vinho. Isso era uma desonra, isso era uma desfeita com os convidados, que era passado de qualquer medida. Então Maria chega para Jesus e fala para ele assim, meu filho, acabou o vinho. Os nossos amigos estão no sal agora, porque acabou o vinho, o que nós vamos fazer? Aí Jesus fala assim, mas mulher, o que eu tenho com isso? O que eu posso fazer? Mas não no sentido de, sai para lá, mulher, mas mulher no sentido carinhoso, que era um tratamento carinhoso que se dava em hebraico, quando você se referia à mãe, né? E diz, mas mulher, o que eu faço? Ela diz assim, não, você pode fazer sim. Aí chamou os empregados e falou assim, olha, fazei tudo quanto ele vos disser. Então Maria tinha perfeita consciência de que o filho seria capaz de transformar água em vinho. Ela ia fazer isso da cabeça dela. Então, quando Kardec diz que ela não tinha consciência da missão, é um excesso de cautela, um excesso de zelo, para não ficar mexendo com coisas que os espíritos tinham dito, deixa isso para os católicos, porque senão eles vão achar que você está passando melado na boca deles. Então, esse comentário dele foi a quarta menção, né? Quinta menção, perdão, um ano depois, na Revista Espírita, ele comenta a respeito de uma obra que tinha saído vários anos antes, em que um padre estava celebrando uma missa e uma voz falou para ele assim, olha, consagra a tua paróquia ao Imaculado Coração de Maria. E ele acabou a missa, foi lá atrás,
e sentou e teve um contato mediúnico, e ele escreveu todas as regras e ditames para uma sociedade, uma irmandade que ele iria fundar disso aí. Então, eles evocam o espírito desse padre depois, e perguntam para o padre a respeito disso. Ele diz assim: eu tive certeza naquele momento que todas as minhas obras naquela igreja estariam sob a proteção especial de Maria, que era esse espírito puro. E a última menção, que é a sexta, é no livro A Gênese, que eu mencionei, que é o último de Kardec, né? De 1868. Lá no item 65, que o livro é todo itemizado, num dos capítulos lá cai esse item 65. Kardec fala da encarnação de Jesus. E aí ele fala assim: em obra posterior, depois falaremos a respeito da concepção de Jesus, a gravidez de Maria, etc. Pois o Kardec não desencarnou e deixou. Então, hoje, existem muitas especulações a respeito. Jesus tinha, Maria teve esse tipo de concepção, Maria não sei o quê. Então, o que os espíritos nos dizem é o seguinte: ele teve uma concepção natural. Qualquer outra coisa além disso, eu, Ângelo, vocês podem ter a opinião de vocês, eu vou esperar uns 500 anos, eu ter maturidade intelectual e moral, para um dia os espíritos mandarem comunicações, etc., explicando para a gente como é que é isso aí. Por enquanto, nós ainda estamos tão envolvidos com o Evangelho que a gente não devia se preocupar com essas coisas. Mas as pessoas ficam fazendo, né, guerras, né? É porque no livro tal, no livro tal. Existem livros dentro da doutrina espírita, muitos deles, que falam de Maria de forma maravilhosa. Kardec se limitou a essas 6 menções, mas a partir do traslado da árvore do Evangelho para o Brasil, não é? Começa o messianato do Chico Xavier, quando ele nasce, em 1910, e aí essa transição entre França e Brasil, ela vai se dar também durante um período em que médiuns brasileiros foram recebendo e tendo contato com Maria. Mais tarde, nós ficamos sabendo que quando Bezerra de Menezes desencarnou, um espírito que é a mensageira de Maria de Nazaré, que seria mencionada num dos livros do Chico, Cartas de uma Morta, que a própria mãe dele escreveu, chamada Celina, esse espírito, foi ela que recebeu Bezerra de Menezes no mundo espiritual quando ele desencarnou. Então, já existia uma ligação, antes do Chico, já existia uma ligação de Maria com o espiritismo no Brasil. Em 1907, portanto 3 anos antes do Chico nascer, Eurípides Barçanufo enfrentava um grande problema na cidade de Sacramento. Ele havia se convertido ao espiritismo, ele era católico, né? Havia se convertido ao espiritismo, estava desenvolvendo um trabalho muito importante na educação em Sacramento, que era uma cidade muito pequenininha, mas ele trabalhava como autodidata, ele lecionava, ele fazia todo o possível para educar aquela gente. E ele tinha um colégio chamado Liceu Sacramentano. Então aí, quando as pessoas descobriram que ele tinha virado espírita, passado para espírita, as pessoas abandonaram o colégio, tiraram os filhos do colégio. E ele foi começando o ano de 1907, desesperado, falou: mas como é que eu faço agora? Então, ele lá no colégio, está lá o colégio até hoje, né, para a gente visitar, tudo, é uma maravilha. Então aí ele recebe essa notícia, fica muito triste e vai para o escritório do colégio dia à noite e está chorando muito, desesperado, na mesona dele, lá assim no escritório. E aí ele tem um transe mediúnico, ele tem um transe, de repente quando ele olha, tem um papel escrito em cima da mesa. Ele olha aquele papel, e aí ele compreende que ele tinha mediunicamente psicografado aquela mensagem. Mas ele não viu fazer, porque ele estava muito envolvido, ele sentiu aquela presença extraordinária, mas ele não viu fazer. Então ele leu o papel, e o papel diz assim: apague da tabuleta o nome Liceu Sacramentano, porque é um resquício do orgulho humano. No lugar escreva Colégio Allan Kardec, tipo assim, para ninguém ter dúvida mesmo. E ensine o Evangelho de meu filho, e institua um curso de astronomia. Eu acobertarei o Colégio Allan Kardec sob o meu manto. E ela assina: Maria de Nazaré, serva do Senhor. Então a gente está
identificando ligações profundas que Maria tem com toda a obra do cristianismo, inclusive com a obra espírita, inclusive no Brasil. Então, quando o Chico nasce e depois, na década de 30, vai publicar o seu primeiro livro, que é Parnaso de Além Túmulo, nesse livro, que hoje tem quase 300 de mensagens, 12 delas são sobre Maria de Nazaré. E uma delas, dentre esses autores que escrevem, 4 pertencem a um grande escritor brasileiro, espírita, trabalhador do século XIX, da fundação da Federação Espírita Brasileira, colega do Bezerra de Menezes, chamado Bittencourt Sampaio. São mensagens lindíssimas, em que eles dizem de Maria, Rainha dos Anjos, Santíssima, Rainha do Céu. Está certo que é uma simbologia católica, mas o que importa é que a figura mariana, do primeiro livro do Chico em diante, ela já se fazia presente dentro do espiritismo brasileiro. E uma das visitas que eu fiz a Sacramento e Uberaba, que é uma viagem que todos deviam fazer, uma viagem incrível, a gente vai de carro, chega rapidinho, passa lá uns 3, 4 dias, é espiritualidade pura, né? Lá em Uberaba a gente visita a casa do Chico, eles vendem livros lá, e eu comprei uma edição grande assim, que tem facsímiles, né, das primeiras mensagens do Chico, um caderno que ele tinha, que um dos espíritos lá, que eu me esqueci o nome, guardou esse caderno durante muitos anos e eles publicaram. Uma das primeiras mensagens que o Chico recebeu, antes mesmo de publicar o Parnaso de Além Túmulo, quando o Chico estava começando, era uma mensagem de um espírito que eu não me lembro agora, e a última coisa do livro era, pensamos agora a Maria de Nazaré, que acoberte essa doutrina no Brasil, que está florescendo sob o seu manto. Então a gente está vendo essa presença mariana. Aí algumas pessoas, tem sempre, quando o trem está bom, pode ver que o mal fica ensaiando para voltar. Tem algumas pessoas que perguntam assim, por que o espiritismo tem essa ligação com Maria, e o espiritismo francês não tinha? Porque o espiritismo, quando vinha para ser anunciado, ele teve que ser anunciado num país que fosse científico, racional, cujo método fosse um método idôneo, científico, e não transformasse o espiritismo simplesmente numa religião. Que o espiritismo ia ser místico, cheio de dogmas, cheio de coisas que são humanas. Então, na França, o espiritismo recebeu o seu talhe filosófico e científico, também religioso, mas principalmente o filosófico e científico. Quando chega ao Brasil, nós já temos, eu estou vendo que ele está fazendo som, tá. Tinha hora que eu fazia assim, né? Então, na França, foi reforçado o lado filosófico e científico. Quando veio para o Brasil, aquele lado religioso que ficou mais modesto na França, para que o espiritismo não se transformasse numa igreja, mas num grupo de pensamento que ligasse com Deus, mas que não deixasse a ciência e a filosofia de lado. Quando a árvore do espiritismo é transportada para o Brasil e ele floresce no Brasil, o lado religioso poderia então se manifestar com um pouco mais de força. Por quê? Porque nós já estávamos agora fundamentados filosófica e cientificamente. Emmanuel, no prefácio do livro O Consolador, ele conta que o espiritismo é tríplice, né? Ele faz um triângulo. Ele diz que nas duas bases, na base do triângulo, nos dois vértices, tem a filosofia e a ciência, que fincam na terra, e o lado de cima é o da espiritualidade, da religião que liga com Deus, que é o religio, né, o religare, que é a função da religião, a conexão com o divino. Então, Maria entra na doutrina espírita por esse canal brasileiro, e as obras vão se divulgando de forma maravilhosa, né? Então a gente tem grandes autores, o próprio Chico, muitos autores escrevem sobre Maria, né? Ivone do Amaral Pereira, uma grande médium brasileira, escreveu um livro que é antológico, chamado Memórias de um Suicida. E lá em Memórias de um Suicida, a gente descobre o trabalho extraordinário que Maria de Nazaré desempenha no plano espiritual com os suicidas.
E com suicidas, como suicidas, a gente menciona todos aqueles que não apenas tiram sua vida num instante de desespero, de angústia, querendo matar uma dor que está dentro. Porque o suicida não quer matar a si mesmo, o suicida quer matar uma dor profunda que não tem jeito de sair dele, e ele às vezes acha que eliminando a vida física, essa dor vai embora, e não é assim. Então Maria tem uma legião de trabalhadores chamada Legião dos Servos de Maria, e eles trabalham ativamente no mundo espiritual, recolhendo os suicidas e voltando para o mundo espiritual, e levando-os para colônias, para eles começarem o trabalho. Memórias de um Suicida é um livro curioso. Geralmente, as pessoas, eu não vou dizer geralmente, muitas pessoas, quando começam a ler, ficam tão desesperadas com a primeira parte do livro, que elas param de ler o livro. Eu não dou conta de ler esse livro, não. Porque os sofrimentos do suicida no mundo espiritual são acerbos, é uma coisa muito difícil, né? E eles são descritos pela Ivone Pereira, né, recebendo as ideias do Camilo Castelo Branco, que foi um grande escritor português que suicidou, né, no início do século XX. É uma descrição muito clara dos sofrimentos. Então as pessoas param. Na segunda parte do livro, o espírito, o Camilo Castelo Branco, é recolhido e começa um trabalho longo de adaptação no mundo espiritual, de tentar trabalhá-lo para ele retornar para um nível de harmonia. E a terceira parte do livro é a preparação da redenção, que é a volta para a encarnação. Então, Memórias de um Suicida é um livro altamente consolador, mas a gente tem tanto medo de ler aquela primeira parte, que a gente não lê as outras, então a gente não chega no fim da trajetória. Então, digo a vocês, quem leu e parou, leia de novo, confie nas partes 2 e 3, porque o livro é altamente consolador. Então, Ivone Pereira, o próprio Chico Xavier, vão dizer desse trabalho de Ivone com o suicídio, Maria com os suicidas. E conta a literatura espírita que o primeiro suicida com que Maria de Nazaré lidou para resgatá-lo foi Judas, que, completamente equivocado a respeito de Jesus, não foi uma traição, vou trair Jesus, eu vou vender o Jesus, porque eu estou precisando de tanto dinheiro, vou vender por 30 moedas. Não é assim. Foi um espírito altamente equivocado, que amava Jesus profundamente, mas achava que Jesus era um outro tipo de Messias, que Jesus estava muito mole, que Jesus precisava de um tranco, para ele então finalmente usar os seus poderes, a sua força, para acabar logo com aqueles invasores romanos que dominavam a Judéia há mais de 100 anos, e finalmente estabelecer o reinado, e Jesus reinaria soberano. Judas não entendeu nada. Quando chega o final e Judas percebe que Jesus não, ele faz o clique, e ele fala, meu Jesus, aí conta o evangelho que ele suicida, e tem uma certa discrepância, uns dizem que ele pulou na Geena, pulou de um barranco, outro que ele se enforcou numa figueira, etc. De qualquer forma, a ideia do suicídio é uma ideia presente. Então, numa mensagem que o Chico recebeu na década de 70, né, quando ele já estava em Uberaba, tinha se mudado de Pedro Leopoldo para Uberaba, o espírito Maria Dolores, numa mensagem chamada Retrato de Mãe, conta como foi o encontro, é lindíssimo, vocês têm que ler. Conta como foi o encontro de Maria com Judas. Então Judas estava no mundo espiritual, nas regiões de trevas, para onde ele é atraído, né? Não é castigo, não é pena, mas simplesmente sintonia magnética. Num caso desses, as pessoas descem para aquelas regiões profundas e ficam lá até a energia que elas tinham acumulado dissipar e elas poderem ser resgatadas. Então Judas está lá embaixo clamando da vida, como é que eu fui fazer isso, tal, e chega uma senhora e vai conversar com ele, é lindo, e aí ela conversa e diz, mas meu filho, você vai receber outra chance. Ele falou, eu não vou, eu sou um monstro. Ele falou, não, meu filho, uma mãe vai receber você. Mãe, a minha mãe me desprezou, nenhuma mãe vai me querer. Ele falou, não, vai meu filho, confie. Ele falou, mas quem é a senhora? Aí ela disse, eu sou Maria, mãe de Jesus. E aí ela resgata Judas. Então o trabalho de Maria com os suicidas, quando ela diz na mensagem de Eurípides Barçanufo, Maria serva do Senhor, Maria sempre repete para nós, Emmanuel tem isso, numa mensagem do Fonte Viva, que é lindíssima. Ele diz assim, quando o vinho da nossa vida acaba, e a gente está reduzido ao vinagre,
não tem nada. A gente relembra as palavras de Maria, apontando para nós e dizendo assim: ó, meu filho, faça tudo quanto ele quiser, viu? Quanto ele te disser, você faz. Maria está sempre apontando para Jesus, é a grande ajudadora. Existe um fato muito curioso, que aconteceu há poucos anos. Quando o Papa Francisco veio ao Brasil, nós sabemos que a comunidade redentorista no Brasil é muito ligada à imagem de Maria, à figura mariana, que eles caracterizam como Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, etc., das várias, simbologicamente, feições de Maria, né? Então, existia uma chamada consagração mariana, que é feita na rádio hoje, na Rádio Aparecida, tal, né? Eu lembro de pequenininho ouvir, era 9 horas da manhã, meio-dia, 3 horas da tarde, eu sabia ela até de cor, quando era criança. Então lá, é um padre chamado Vitor Coelho de Almeida, que depois psicografou um livro maravilhoso, porque ele era espírita em vida, a gente vai saber isso depois. Então ele psicografa um livro maravilhoso, tal. Então esse padre, que era muito devoto de Maria, ele fez essa consagração que é usada até hoje. Quando o Papa Francisco veio ao Brasil, ele propôs um acréscimo, que eu achei extraordinário. Ele propôs um acréscimo naquela lauda de louvores a Maria. Ele mandou colocar um versinho assim: ó celestial cooperadora. Eu achei lindo, porque é uma troca de visão de Maria, de responsável pela salvação, de medianeira da salvação, etc., como os católicos pensam. Ela é, na verdade, celestial cooperadora. Então eu achei lindo. Maria, para nós espíritas, é essa celestial cooperadora do Mestre. É essa figura extraordinária que pode ser evocada no sentido do amor, preces podem ser feitas, lembrar dela, porque ela, como mãe de Jesus, quando na cruz, Jesus diz para João, eis aí a tua mãe, e diz para ela, eis aí teu filho, existe uma filiação, e ela está sempre preparada para nos ajudar. Então nós, dentro da doutrina espírita, temos um carinho, temos esse aconchego mariano que nós temos como uma coisa natural para nós, por ser o Espírito que é. Quando a gente lê Boa Nova, do Humberto de Campos, que é o espírito Humberto de Campos, que escreveu pelas mãos do Chico Xavier, nós temos duas crônicas, porque na verdade são relatos reais, né, que ele traz, a respeito de Maria. Uma no início do livro, chamado O Precursor, a primeira crônica, que fala como é que Maria vai visitar sua prima Isabel e leva Jesus quando ele tinha 12 anos. E aí os meninos vão brincar, porque eles eram primos, né? Jesus e João Batista. Vai brincar no terreiro, e as mães vão ver depois os meninos conversando coisas de altíssimo grau de avanço espiritual, como se preparassem, diz Humberto de Campos, como se Jesus fosse um general ainda criança, apontando para o vale lá embaixo, e João Batista escutando suas instruções, porque ele era o precursor, né? E a última crônica do livro chama-se Maria, que é lindíssima, que é o desencarne de Maria na cidade de Éfeso. Eu queria contar para vocês uma coisa interessante a respeito dessa presença de Maria em Éfeso, e que Humberto de Campos descreve detalhadamente. E Emmanuel, no livro Paulo e Estevão, também fala dessa visita em Éfeso. Por tradição, Maria teria desencarnado em Jerusalém. Não teria desencarnado, teria sido assunta ao céu, em corpo, etc. Mas a cidade de Éfeso não é mencionada. A cidade de Éfeso fica na costa da Turquia. Muito bem. No finalzinho do século XVIII, uma freira alemã chamada Ana Catarina Emmerich, ela tem uma série de visões, ela é uma mística católica, ela tem visões a respeito do Evangelho, explicando coisas, e ela tem uma visão que João e Maria estão morando em Éfeso, justamente onde Humberto de Campos, 200 anos mais tarde, vai falar que era a casa de Maria. Uma casa próxima de um promontório que via-se o mar, isso aqui é incrível. Aí, essa relação com os dois vai nos assegurar que realmente a espiritualidade tem revelações a fazer para nós. Então aquela mística viu, aí todo mundo achou, é uma mística, tal, religiosa, dava um certo crédito, mas ninguém assim tomou como lei. E aí a doutrina espírita, por meio da mediunidade, vai permitir
que aconteça esse contato. E Humberto de Campos nos conta então. Então Jesus vai buscar a mãe, quando ela desencarna, e ele próprio vai buscar a mãe, e depois ela, recém-desencarnada, faz o seu primeiro trabalho como celestial cooperadora, como mãe e como ajudadora de Jesus. Ela vai a Roma, e Humberto de Campos descreve isso de uma beleza incrível. Ela vai a Roma, e aí tinha começado, mais ou menos no ano 64, depois de Cristo, o sacrifício dos cristãos na arena. Então, no circo máximo, que cabia 70 mil pessoas, eles colocavam lá aquelas feras que ficavam só bebendo água, ficavam com fome durante 2 semanas, comendo pouquinha coisa, elas ficavam famintas, loucas e violentíssimas, né, para trucidar os cristãos. Então Maria recebe aquele pedido de socorro e logo depois do desencarne ela se desloca para lá. E diz Humberto de Campos que ela penetra naqueles subterrâneos lá do circo máximo, e ela chega a um grande espaço onde tem mais ou menos 200 cristãos que vão ser triturados pelas feras. Eles choravam desesperados. Tinha velhos, crianças, pessoas de todas as idades, homens, mulheres, ricos, pobres, tudo misturado. E ela fica, gente, eu preciso ajudar de alguma forma. Então diz Humberto de Campos que ela localiza pela sensibilidade maternal uma adolescente que parecia ter uma possibilidade de sintonia. Ela se aproxima dela e cochicha no ouvido dela assim: canta, minha filha. E a menina, chorando entre lágrimas, ela começa a sentir aquela emoção, aquele carinho, aquela presença divinal que ela não sabe explicar o que é. Ela começa a cantar um dos velhos hinos judaicos adaptados para o cristianismo. Aquilo começa a sair, as pessoas começam a se envolver. Os espíritos que acompanharam Maria envolvem aquela multidão, pequena multidão que vai ser trucidada. Então narra Humberto de Campos que naquele dia o circo máximo ficou estarrecido, porque os cristãos entravam na arena para ser devorados pelas feras, e eles entravam cantando e absolutamente tranquilos. E diz que muitas das feras, em face da reação da vítima, elas paravam e não atacavam, e tinham que ser forçadas por aqueles caras que ficam com aqueles espetos assim, para elas finalmente atacarem as pessoas. Então Humberto de Campos diz que Maria merece o respeito como rainha dos anjos, um termo que ele usa, porque ela é um espírito que tornou-se ajudadora de Jesus e incansavelmente está sempre ao lado da humanidade que caminha. Então, quando alguém perguntar se a gente gosta de Maria, pode dizer: a gente adora Maria, maravilhosa, ela é fantástica. Não de uma forma que outros cristãos veem, né, como Deus, etc. Nós temos nela essa mãe extraordinária, esse espírito que é ligado a nós por uma cadeia de amor que nunca vai se romper, tá? Queridos, um grande beijo no coração de todos, tá? E até o semestre que vem, porque esse semestre eu já não volto, né? O semestre que vem nós estamos aí. Muita paz. Nós agradecemos a presença de Ângelo Dias aqui conosco essa noite. Que Jesus continue abençoando o seu caminho nessa tarefa de divulgação de forma tão clara do Espiritismo. Muito obrigado. Nós lembramos que no domingo agora, dia 30, até o dia 6, acontecerá a 51ª Semana Espírita de Anápolis. Então, nesse período, não haverá atividade na casa, ou seja, desse domingo agora, dia 30, até o dia 6, que é o próximo sábado. Não haveremos atividades na casa, porque serão transferidas para a Semana Espírita, que acontecerá no auditório do Fórum, aqui em Anápolis. No próximo domingo, dia 7, voltaremos às atividades normais. A palestrante será Valéria Pedroso. Nós passaremos agora para a segunda parte de nossos trabalhos, que é a aplicação do passe. O passe, para aqueles que estão vindo a primeira vez à casa, é uma transmissão de energia do plano espiritual por intermédio dos nossos companheiros passistas e contando principalmente com o nosso auxílio no sentido de estarmos em oração, no sentido de estarmos em sintonia com o plano espiritual.
para recebermos esse benefício no sentido de harmonizarmos o nosso corpo físico e o nosso espírito. Aqueles que tiverem interesse, basta permanecerem sentados, que serão chamados. À saída também, nós temos a água fluidificada em frente à biblioteca. Tenham todos uma boa noite, que Jesus abençoe. Vamos à nossa prece final. Divino Mestre Jesus, mais uma vez nos encontramos reunidos para pedir-lhe amparo para nós e para todos aqueles que nos cercam, encarnados